Fala, tia, tudo bem contigo? Eu sou Fabiano Machado, hipnoterapeuta. Seja muito bem-vindo ao Espaço Terapêutico Mente Livre, um canal feito por você e para você, porque você merece ser feliz. Hoje vamos falar sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é muito comum. Você foi diagnosticado ou conhece alguém que foi diagnosticado com essa doença? O que é a esquizofrenia? I don't know. É sobre isso que vamos falar agora, logo após a vinheta. Vamos falar então sobre esquizofrenia. Mas antes de entender um pouco mais sobre essa doença, eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Segunda, deixa o like neste vídeo. E terceira, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Assim eu sei que você está gostando do canal e trago cada vez mais conteúdos interessantes para você que está me assistindo. Dentre as doenças que existem mundialmente, a esquizofrenia tende a ser uma doença que é desconhecida por um grande número de pessoas. Geralmente, as pessoas sabem muito pouco sobre essa doença, até que ela apareça dentro do ambiente familiar, do ambiente de amigos ou conhecidos. A esquizofrenia é uma desordem no cérebro caracterizada por sintomas diferentes, e muitos deles podem dificultar a maneira como a pessoa pensa e age no mundo à sua volta. Poderíamos dizer que uma pessoa com esquizofrenia teria dificuldade em discernir o que é real do que é imaginário. É verdade. Um paciente diagnosticado com esquizofrenia geralmente tem dificuldade em controlar as suas emoções, os seus pensamentos de forma lógica e tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Geralmente, a reação de uma pessoa que sofre de esquizofrenia está relacionada aos estímulos imaginários que ela está recebendo. Por exemplo, eu estou falando com você agora, mas tem uma voz falando ao meu ouvido ao mesmo tempo. E eu tenho de falar com você e ao mesmo tempo prestar atenção a essa voz e possivelmente aos seus comandos. Ou nós estamos nos comunicando, mas eu acredito que este vídeo está sendo vigiado pelo FBI. Então eu controlo muito o que eu falo diante da câmera. E talvez a questão maior seja a reação em resposta aos estímulos que o paciente acredita estar recebendo. Ah, bom. A esquizofrenia é mais comum do que se pensa. Aproximadamente 1 a cada 10 pessoas desenvolvem a doença. É 2 vezes mais comum do que o Alzheimer ou do que o HIV. 5 vezes mais comum do que a esclerose múltipla e 6 vezes mais comum do que a diabetes tipo 1. A esquizofrenia é comum em ambos os sexos e acontece independentemente de raça, cultura ou situação socioeconômica ao redor do mundo. Em crianças é algo mais raro, aproximadamente 1 para cada 40 mil crianças. Geralmente ocorre mais em homens e ocorre mais entre a adolescência e os 25 anos. E nas mulheres, mais entre os 25 e 35 anos. Porém, isso não é uma regra geral. Ok. As causas da esquizofrenia e o que é realmente a doença não se sabe ao certo. Se tem um diagnóstico baseado em sintomas, o que acontece com muitas doenças psicológicas. Não é possível fazer um raio-x ou uma ressonância e identificar uma síndrome do pânico, ou uma ansiedade, ou uma depressão, por exemplo. São os sintomas comparados a outros pacientes que passaram pelo mesmo tipo de sintomas que prevalecem um diagnóstico. Realmente. Desta mesma forma, ocorre com a esquizofrenia. Se analisa o seguinte: olha, os sintomas são estes, então há uma probabilidade de haver essa doença. Há outras doenças psicóticas que têm sintomas semelhantes à esquizofrenia, assim como o transtorno esquizoafetivo, o transtorno bipolar, uma depressão profunda, transtorno de personalidade e também o uso e abuso de drogas e substâncias que alterem os sentidos. Convém afirmar também que a hereditariedade é um fator de risco para a doença. Tá bom. Podemos classificar em 3 os tipos de sintomas: os sintomas positivos, os sintomas negativos e os sintomas cognitivos. Os sintomas positivos não têm a ver com algo bom, por ter a palavra positivo. Tem a ver com adicionar uma realidade ao ambiente. E essa realidade geralmente não é positiva. Essa realidade pode aparecer de forma visual, auditiva ou sensorial. Mas o mais comum ocorre de forma auditiva, através de vozes. E essas vozes tendem a ser acusativas, afirmando que a pessoa é responsável por algo ruim, assim como ter machucado alguém, ou ser responsável por um evento cataclísmico que envolva um certo desastre de grande escala ou mundial. É mesmo, é?
Uma pessoa com esquizofrenia geralmente sofre também de delírios, que são crenças específicas que para ela têm razão e lógica. Como, por exemplo, imaginar que pessoas usando roupa vermelha fazem parte de um grupo organizado de pessoas que deseja espioná-la, o que provoca uma paranoia nessa pessoa. Por vezes, é comum ela achar que os familiares estão tramando algo contra ela. A novela Caminho das Índias, de 2009, retratou um pouco da personalidade de uma pessoa com esquizofrenia. Bruno Galhaço interpretou o personagem Tarso. Tinha uma cena na qual ele estava andando na rua e ouvia vozes o insultando. Então ele jogava pedras nas pessoas. Aí temos um exemplo interessante que poderíamos dizer que se assemelharia ao que aconteceria com uma pessoa que sofre de esquizofrenia. Uma pessoa que não é tratada, seja de forma medicamentosa, seja através de terapia. Hoje, cara. Frouxo. Se pegasse em mim, já vê só, tá, seu maluco? Cala a boca! Cala a boca! Os sintomas negativos funcionam como a falta de algo que deveria estar presente, geralmente relacionados a comportamentos que seriam considerados normais, mas que se apresentam ausentes ou diminuídos, assim como a falta de motivação ou lentidão para dar respostas, falar pouco, demonstrar emoções inadequadas às situações ou não demonstrar emoção alguma. E o paciente que sofre de esquizofrenia pode também não demonstrar prazer em coisas que a maioria gosta ou atividades que, antes do diagnóstico, lhe davam prazer. Isso pode frustrar os familiares e amigos que geralmente acreditam que o paciente não está disposto a se esforçar ou assumir responsabilidades. Aproximadamente 25% das pessoas com esquizofrenia têm sintomas negativos. Giovanni, estou bem cansado. Não posso caminhar. Já os sintomas cognitivos afetam a maioria dos pacientes, assim como deficiências na memória, no aprendizado, na concentração e na capacidade de tomar decisões de forma mais sensata. Isso pode interferir no aprendizado de novas capacidades e na rememoração de coisas já aprendidas e em habilidades também já aprendidas. E esses sintomas podem dificultar com que a pessoa continue em um emprego, continue indo à escola ou praticando atividades que praticava e gostava antes do diagnóstico. O diagnóstico precoce é muito importante, pois ele vai ajudar muito na prevenção de agravar a doença. Quanto antes o paciente começar a se tratar, menos crises ele vai ter e menos intensa será a doença. É verdade. Eu atendo pacientes com esquizofrenia e os ajudo a controlarem os sintomas da doença. O psiquiatra trabalha com os sintomas positivos. Eu sou psicoterapeuta e trabalho principalmente com os sintomas negativos e os sintomas cognitivos. Eu trabalho com duas terapias muito indicadas para quem tem esquizofrenia: a terapia cognitivo-comportamental e a hipnoterapia. Para saber mais sobre a terapia cognitivo-comportamental, acesse este vídeo aqui. E para saber mais sobre a hipnoterapia, acesse a este vídeo aqui. É claro. Eu ajudo os meus pacientes a terem pensamentos mais positivos, a se sentirem bem consigo mesmos, a se comunicarem melhor com as pessoas à sua volta, a se concentrarem mais, a controlarem mais as suas emoções, a terem mais interações sociais, a socializarem mais de forma mais sadia e mais comunicativa. Isso entre diversos outros aspectos da vida dos meus pacientes que eu os ajudo a se sentirem melhor. Legal! Eu ajudo os meus pacientes a encontrarem uma melhor maneira de pensar, sentir e agir, que constitua em uma melhora para eles. E sempre há uma melhora, isso eu garanto. O paciente não regride, ele progride sempre. Às vezes um pouco mais devagar, mas na maioria das vezes de forma muito mais rápida. Que demais! Retomando então. A esquizofrenia é uma desordem no cérebro que atrapalha como o paciente pensa e age no mundo à sua volta, o que acarreta em uma dificuldade de discernir o que é real do que é imaginário. É uma doença muito comum com causas incertas. São 3 os principais sintomas da esquizofrenia: os sintomas positivos, que são as alucinações, os sintomas negativos, que estão relacionados à falta de vontade e à desmotivação, e os sintomas cognitivos, que são os déficits na memória, na concentração, na tomada de decisões de forma mais sensata. Eu atendo pacientes com esquizofrenia e os ajudo a controlarem os sintomas da doença. Glória
Adeus. Glória a Deus. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Aqui tem vídeo novo toda quarta-feira. Lembre-se de se inscrever se ainda não está inscrito e ativar o sininho, pois assim eu sei que você está gostando do canal e trago mais conteúdos relevantes como deste vídeo para você. Me diz uma coisa, você foi diagnosticado com esquizofrenia? Você conhece alguém que foi diagnosticado? Deixe seu comentário neste vídeo e tenha em mente que eu posso te ajudar. Espaço Terapeuticamente Livre, um canal feito por você e para você, porque você merece ser feliz. Tchê, até a próxima, fui! Por um instante minha vida se fez mais bonita quando você chegou. Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar o amor. Eu só vim pra dizer que a vida é boa com você.